Olá, amigos da Rede Opinião TV. Está começando mais um programa Saúde na TV, um programa que é feito para o seu bem-estar e qualidade de vida. E hoje nós temos um convidado muito especial, porque foi ele, de certa forma, que iniciou o Saúde na TV há alguns anos atrás, embora eu já tinha começado a fazer o programa de televisão. Tivemos antes, o primeiro programa aqui na cidade de Araras foi o TV Saúde, depois veio o programa da Unimed e tudo, depois chegou o Dr. Caio iniciando o Saúde na TV, deixou e eu herdei esse programa do Dr. Caio, que está conosco, cardiologista, arritmologista, e é com ele que nós vamos estar falando hoje, um assunto bastante interessante e importante, com relação à marca-passo, aquelas pessoas que têm aquelas arritmias, as batedeiras do coração e que precisam colocar um aparelhinho que nós vamos estar conversando, ele vai estar explicando e desmistificando muitas coisas com relação a isso. Tanto é que está sendo criado, ele vai já confirmar, dia 23 de setembro agora, neste mês de setembro, corrente, o dia do portador de marca-passo. Caio, um prazer imenso tê-lo aqui conosco no programa. Eliseu, o prazer é todo meu e é um prazer estar com os seus ouvintes, os nossos ouvintes aqui, para tentar abordar um pouquinho sobre os portadores de marca-passo. Então, Caio, mas antes da gente falar, então foi criado, então agora é recente essa questão do dia do portador de marca-passo, 23 de setembro, isso é coisa recente? Isso, na verdade, a partir desse ano vai ser dado um ênfase especial e aí todo ano a gente vai começar a partir de setembro. De setembro por quê? A gente no decorrer do bate-papo vai falar, mas setembro dá mês do nascimento do indivíduo que é tido como o grande pivô da estimulação cardíaca no Brasil, o Dr. Décio Corman, que aliás foi o colega, o médico, que foi meu professor, que veio comigo fazer o primeiro marca-passo em Araras, isso em 1993. Nossa, já vai chão, hein, cara? Então, por causa disso, a gente foi escolhido o mês de setembro, para que a gente pudesse, num esforço a nível nacional, tentar desmistificar um monte de coisas que são ditas a respeito das impossibilidades, das dificuldades do portador de marca-passo, que não é bem assim. Se teve algum tipo de situação indesejável no passado, hoje em dia as coisas estão bastante mais amenas e é isso que a gente precisa falar, como é que esses indivíduos que são portadores de marca-passo, eles têm que se comportar e como é que as pessoas que veem o portador de marca-passo também, vamos dizer, encaram de maneira diferente. Mas só para que os nossos telespectadores que estão em casa, né, possam estar entendendo um pouco mais sobre isso, né, já que o assunto hoje é marca-passo, né? Mas, Caio, as patologias do coração, o que acontece com o coração que às vezes há a necessidade de colocar esse aparelho, o que ele faz? Então vamos começar por aí, né, por esse bate-papo. Então, vamos lá. Se a gente conseguir imaginar um coração como se fosse uma casa, a gente vai dizer que a casa tem a alvenaria, tem o sistema hidráulico e tem o sistema elétrico. Se a gente for imaginar o coração, ele tem a musculatura e as válvulas, que a gente chama da alvenaria do coração. A gente tem a parte hidráulica, que é a parte, vamos dizer, das coronárias e do sangue que passa através dele, e todo um sistema elétrico que faz esse órgão contrair. E esse sistema elétrico, ele também é passível de ter problemas de lesões, por ordem, doenças como no nosso caso no país, a doença de Chagas, que é importante causa, como também as doenças coronarianas, que são comuns no nosso meio, como os pós-operatórios valvulares ou pós-operatórios de uma maneira geral, e às vezes aquelas situações onde a gente não sabe exatamente qual a causa, mas que traz a diminuição do número de batimentos desses indivíduos, e com isso a gente precisa dar as mesmas condições que ele já tinha. Além disso, nós temos aqueles indivíduos que têm arritmia cardíaca no sentido de frequência cardíaca muito alta que põe em risco a vida. Então, hoje nós dispomos de marca-passo que são capazes de reconhecer essas arritmias e tratar essas arritmias, evitando assim as mortes cardíacas, mortes súbitas cardíacas. Também existe, por outro lado, um outro tipo ainda também recente, de um equipamento que a gente estimula o coração em pontos diferentes e com isso melhora a otimização e o funcionamento cardíaco, e com isso também a gente pode dar melhor condição de vida a esses pacientes.
Caio, normalmente, assim, que sintomas, né, os pacientes começam a apresentar essas patologias que você referiu, que podem culminar com o tratamento, no caso, assim, implantando o marca-passo, assim. Não, isso, assim, uma forma bem geral, né, para que as pessoas que estão em casa possam... Então, vamos dividir em 3 partes. Tem aqueles que têm bradiarritmia. Bradi para a gente é bater pouco, né, devagar, bradi, devagar. Então, as bradiarritmias, quando o coração bate lentamente. Aí a gente precisa de um marca-passo habitual, comum. E, aliás, se eu puder, isso aqui, ó. Esse é um marca-passo comum, ou seja, um marca-passo pequeno que ele é colocado no subcutâneo, em cima do músculo, debaixo da gordura, e ligado até o coração por um eletrodo, um fiozinho que leva esse batimento até dentro do coração por dentro da veia. E com isso fica o aparelho que consegue trazer isso novamente à normalidade, ou seja, os batimentos voltam a ser normal. E existem aqueles indivíduos que têm as taquicardias. Por exemplo, aqueles indivíduos que tiveram morte súbita. Exemplo daqueles jogadores que morrem em campo, por exemplo, essas doenças que às vezes trazem alta taxa de mortalidade e que a gente consegue ou recuperá-lo de um problema, e para que não tenha novamente, a gente precisa garantir que esse indivíduo esteja assistido por um sistema de proteção. E para isso a gente usa um outro tipo de marca-passo que a gente chama de CDI, que é um marca-passo um pouquinho maior, que ele tem um eletrodo um pouquinho diferente. E esse eletrodo ele é capaz de, dentro do coração, emitir choque em uma situação de emergência. Então, a hora que o indivíduo tem uma arritmia que pode pôr em risco sua vida, ele libera um choque, cortando essa arritmia e melhorando. E por fim, em algumas situações onde o coração ele precisa ele começa a dilatar e ele no funcionar, ele funciona como uma bexiga. A hora que contrai de um lado, dilata do outro, contrai do outro, dilata do outro e a contração não é eficaz. E aí a gente usa 2 fiozinhos colocados em posições diametralmente opostas e a gente acaba contraindo de maneira adequada. Nesses casos, os sintomas são de canseira, os esforços, de falta de ar e inchaço. No caso das taquiarritmias, desmaio ou morte súbita, recuperada. No caso das bradicardias, tonturas ou desmaios. Então são esses os sintomas que a gente tem. E aí, Caio, estamos assistindo, né? Quer dizer, claro, a indicação é procurar um cardiologista. Um simples eletro já é suficiente? Que exames vocês lançam mão até chegar à conclusão? Não, existe essa patologia, o diagnóstico é tal, um ataque, uma bradicardia, e nós vamos implantar o marca-passo. Às vezes, simplesmente, os sintomas são suficientes. Aí, um eletrocardiograma básico, ele dá para a gente imensidão de diagnósticos. Quando os diagnósticos necessitam ser mais vamos dizer, aperfeiçoados, a gente lança a mão de Holter, de eco, de teste ergométrico e de estudo eletrofisiológico, ou seja, exames que são complementares, que mostram para a gente, às vezes, algumas doenças que a gente não consegue ver no dia a dia. E com isso a gente tenta recuperar, se não deixar igual a natureza criou, que nós não somos capazes, mas deixar próximo disso ou parecido para que ele possa ter uma condição de vida melhor. Nós falamos, né, que realmente até o objetivo nosso e a campanha é desmistificar as questões. E é claro que as pessoas, quando falam do coração, né, medo, né, de que vai morrer, que vai acontecer alguma coisa nesse sentido. E eu acredito que talvez as pessoas que te procurem, que você dá um diagnóstico, como você citou alguns agora, e você indica o marca-passo, a pessoa fica meio apreensiva, pelo menos, né? E aí? Fala um pouco disso. Então, nós temos várias situações que são bastante, assim, que rotulam para o portador de marca-passo. Que, assim, né? Não pode falar no celular, não pode entrar numa porta de banco, não pode ficar na frente do micro-ondas, precisa ter cuidado em algum lugar. Bom, de fato, essas situações todas podem causar interferências que podem interferir no marca-passo. Mas isso era muito mais real nos marca-passos bastante antigos. Então, nos marca-passos bastante antigos, o grau de interferência era grande. Então, hoje, olha, o indivíduo pode passar numa porta de banco?
ainda não é recomendável para todos ou liberado para todos, porque muita gente ainda tem marca-passos antigos que estão em uso. Então, tiver em porta de banco, deve falar assim, olha, eu tenho marca-passo, ou a pessoa vai desligar a porta para passar, ou simplesmente vai passar rápido, ou vai passar numa porta lateral. Mas assim, o marca-passo não deve ser encarado como um equipamento que está trazendo um malefício, mas assim como um óculos, ou seja, uma coisa que é um acessório para ter uma melhora de vida. Outras coisas que dizem, por exemplo, o paciente portador de marca-passo não pode fazer nada. Não, o que determina a capacidade ou não do indivíduo fazer algum exercício físico é a condição do coração, não a presença do marca-passo. Eu tenho vários pacientes que jogam bola, por exemplo, né? E que jogam bola, que dirigem, que têm uma série uma vida perfeitamente normal. Olha, o paciente não pode ligar um micro-ondas. Não, não é assim. O paciente que usa marca-passo, e como todo mundo, não vai ligar o micro-ondas e ficar na frente do micro-ondas. Mesmo porque os micro-ondas mais antigos tinham uma série de problemas de vazamento de energia e com isso trazia lesões, não só no marca-passo, mas em qualquer pessoa, como queimaduras ou coisa que vale. Então, marca-passo, celular, atividade física, entrada de banco, são coisas que a gente tem que... Assim, o indivíduo que tem um portador de marca-passo é igualzinho quem usa o óculos, ou seja, é um indivíduo normal. Um indivíduo que tem uma condição que precisa ser recuperada, recuperou, é um indivíduo normal. Assim, por exemplo, como ressonância magnética. Até então, a gente não recomenda ressonância magnética, a não ser nos marca-passos de linhagem mais novas. A questão de 2 anos, nos últimos 2 anos, os marca-passos são passíveis de ser submetidos à ressonância magnética, até 1,5 Tesla. Então, mas assim, com preparação pré e com preparação pós. Então, esses são os cuidados, mas o indivíduo é um indivíduo totalmente normal. Com essas características respeitadas, a partir disso não tem grandes problemas e a vida tem que ser normal. Ô Caio, com relação ao marca-passo, né? Claro, a tecnologia a gente sabe que cada dia está se aprimorando, mas há risco do marca-passo, ele tem uma pilha, como é que é assim? Fala um pouquinho disso. Ele tem durabilidade, quer dizer, aquilo pode parar? Sim, o marca-passo é um sistema composto de uma bateria de alta performance e de um circuito bastante sofisticado eletrônico, digamos assim. Esse circuito eletrônico comanda as diversas funções dos diversos marca-passos. E a bateria, apesar de ter longa duração, que varia de 6 e atualmente chegando em torno de 8 a 12 anos de duração uma bateria, né, dependendo do uso, do tipo, da forma, esses equipamentos eles têm que ser, depois, na época do seu esgotamento de bateria, ele tem que ser trocado. E a troca geralmente é simples. É uma abertura pequena, a gente tem que tirar o aparelho e colocar outro. Por quê? Porque, como eu mostrei para vocês, ele é lacrado com uma solda especial, ou seja, uma solda que não permite a entrada de nenhum fluido corpóreo dentro do equipamento para não estragar, não danificar o equipamento. Então, quando a gente troca, a gente solta os parafusinhos, tira um, coloca outro, fecha a pele e acabou. A cirurgia da troca do marca-passo, via de regra, é simples, né? A não ser em algumas situações especiais. E mesmo a do implante da primeira vez também tem riscos, assim, que eu digo, aquela questão do medo das pessoas, né? Vai mexer o coração, vai e colocar um corpo estranho ali. Sim. Fala pra gente sobre isso. Se a gente falar que não tem risco, isso não é verdade. Todo procedimento, por mais simples que seja, ele tem risco. E em especial, o marca-passo, a gente passa os fiozinhos, né, 2, 3 ou às vezes 4, que vão até dentro do coração e são fixados dentro do coração, né? E com isso a gente toca o coração, a gente manipula. Então é possível é, mas é provável? Não, não é. Então, eu costumo brincar que a chance de ter um problema com marca-passo é muito menor do que você ter um acidente de carro indo daqui a São Paulo, por exemplo, né? Então, assim, nós temos hoje na cidade, digamos assim, aproximadamente 3.000 marca-passos implantados, não só de pessoas da cidade, mas da região toda que acaba vindo aqui para a gente poder atender. E o índice de complicação do equipamento propriamente dito é muito pequeno.
As complicações que podem ocorrer são, às vezes, de trauma indevido, são de uso indevido, alguma coisa do tipo que pode levar a alguma alteração, mas digamos assim, é menos problemático do que muitas outras cirurgias, até pequenas. Você falou campo magnético, ressonância, porta magnética de banco. E uma pessoa que sem querer leva um choque, a descarga elétrica pelo choque pode interferir no funcionamento do marca-passo? Digamos assim, a energia que o marca-passo capta do coração é da ordem de milivolts. Só para lembrar, uma pilha tem 1,5 volt. Milivolts seria a energia de milésima parte dessa pilha. Então, quando a gente entra um circuito elétrico no nosso organismo, o marca-passo ele pode entender que seja um batimento seu, porque se você tiver o seu batimento próprio, o marca-passo não entra, ele vai ficar stand-by. Se ele entender que esse ruído ele é um batimento seu, ele simplesmente para poder respeitar o seu ritmo. E nesse momento, se o indivíduo for dependente, como a gente chama, ou seja, precise totalmente do marca-passo, ele pode ter algum mal-estar. Dificilmente a gente vai ter problemas de interferência do marca-passo nessas condições. Os equipamentos eletrônicos, eles conseguem identificar o ciclo da energia. Por exemplo, a nossa energia aqui ele tem um ciclo de 60 Hz. As energias elétricas da Europa e alguns países da América do Sul em torno de 50 Hz. Do avião, em torno de 400 Hz. Então, quando ele identifica que essa energia está ciclando nessa velocidade, ele entende que isso daí é uma energia elétrica, que não é nenhum batimento cardíaco, então ele simplesmente filtra isso e não deixa entrar interferir no marca-passo. Obviamente, nós estamos falando de uma linhagem mais nova de marca-passo. Os mais antigos, que raramente hoje ainda pode ter alguma interferência com isso. Mas isso hoje não é a sequência. Obviamente, alguns equipamentos para tratamento fisioterápico, algum tipo de tratamento clínico que você tem que fazer que use corrente elétrica, a gente tem que ter alguns cuidados. Porque ele pode interpretar e, como não sendo um batimento, como sendo batimento do indivíduo, e simplesmente parar e esperar. E aí pode ter sintomatologia. Um dos problemas é na sua área, na litotripsia, né, que emite correntes e também ondas eletromagnéticas que também podem ser interpretadas. Outra coisa que a gente tem que tomar cuidado, que sim, aí sim, é com radioterapia. Quando o equipamento quando o indivíduo tiver uma necessidade de usar a radioterapia sobre o gerador, às vezes a gente tem que trocar ele. Não por nada, mas é que a radioterapia interage com o silício, interage com os semicondutores, e aí pode danificar os circuitos eletrônicos. Mas assim, raríssimas são as condições que a gente tem que interferir. Em procedimento cirúrgico, por exemplo, o indivíduo que tem marca-passo, né, vai para a cirurgia. O que a gente tem que fazer é ir lá programar antes de uma tal maneira que dê segurança para o paciente, e para o cirurgião e para o anestesista. Terminou a cirurgia, a gente vai lá e retorna ao modo normal de funcionamento. Mas é simples e puramente isso. Quer dizer, hoje, o portador de marca-passo, ele tem, na verdade, um óculos implantado, digamos assim. Caio, a tecnologia está cada dia evoluindo mais. Você, como está dizendo, nos últimos 2 anos surgiram aí outros que podem até passar por ressonância magnética, etc. Hoje, assim, o acesso ao marca-passo tem sido uma coisa, a população, como é que está esse contexto aí? Que a gente sabe que é uma tecnologia cara, alta complexidade, né? Sim, nós temos então os marca-passos mais comuns, digamos assim, os mais usuais. Eles hoje têm um custo relativamente não muito caro, e hoje nós temos à disposição tanto pelo sistema público quanto pelo sistema particular aqui na cidade sem nenhum problema, então a gente acaba atendendo. Os que são chamados de alto custo são os que são desfibriladores e ressincronizadores, e os sistemas de convênios conseguem fazer, e nós conseguimos fazer isso aqui na cidade. Pelo sistema público houve uma mudança da política, né, porque até 2006, 2007 nós fazíamos e recebíamos uma região inteira para ser feito aqui.
A partir dessa data, por questões de remanejamento interno do sistema governamental, passou a ser feito só nos hospitais universitários de grande porte. Então, isso daí, quando tem alguma necessidade via sistema público, a gente tem que encaminhar para esses hospitais universitários para ser resolvido. Mas ele é disponível. Infelizmente, ele não está disponível na demanda que seria necessário para a nossa população. A quantidade de marca-passo que são colocados hoje no Brasil é 3 vezes menores que da Argentina, e a nossa população é muito maior do que a Argentina, né? E muito menor do que a necessidade que se tem na Europa e nos Estados Unidos. A densidade e a utilização é muito maior. Então, o diagnóstico é feito mais e a sequência é feita maior. Nós ainda temos numa fila uma demanda reprimida, alguns pacientes que ficam tempo esperando, às vezes internados com marca-passo provisório, aguardando para o definitivo, né? Mas isso tende a ser solucionado se os sistemas governamentais contemplarem e entenderem que isso nós estamos atendendo o indivíduo que necessita de um tratamento diferenciado. Nós estamos aqui hoje falando sobre marca-passo, desmistificando as questões que muitas pessoas têm medo, preocupados que usam marca-passo. E o nosso entrevistado, o Dr. Caio Assunção, cardiologista e arritmologista, por demais conhecido aqui na nossa cidade e região, que ele tem sido hoje um dos responsáveis aqui na nossa região pelo implante de marca-passo e o diretor da Cardios, a clínica que então cuida dessa área da cardiologia. Caio, falando um pouquinho dessa questão aí que você dizia, dessa demanda e tudo, hoje assim, tem gente que está nos escutando, pois é, então eu estou precisando colocar um marca-passo e não fui chamado e tudo, e é aquela ansiedade natural, como não só no segmento da cardiologia, mas em todas as áreas da medicina, frente à questão que a gente bem sabe hoje, da questão da saúde no país. Você pode contornar com medicamentos, clinicamente, assim, no aguardo do marca-passo, quer dizer, uma palavra até para tranquilizar aquelas pessoas que de repente estão precisando e não conseguiram. É possível, claro, dentro de limites, né? São situações que não tem jeito, ou seja, o indivíduo ele fica totalmente dependendo do marca-passo, então até ir ao definitivo ele vai ficar com um provisório dentro de um sistema hospitalar, de uma UTI ou mesmo enfermaria, aguardando o implante do definitivo. Dos desfibriladores também a situação é semelhante, ou seja, naqueles indivíduos onde a urgência é grande, por exemplo, ele foi recuperado de uma morte súbita. Um indivíduo que, entre aspas, morreu e foi ressuscitado. Esse indivíduo ele não pode ir para casa e ter uma chance de ter outra ocorrência, né, e não ser recuperado. Então, esses aguardam a nível hospitalar. Agora, existe alguma gama, que é uma boa gama de pacientes, que tem uma condição limítrofe que dá para a gente aguardar em uso do medicamento. Obviamente, as qualidades de vida não vão ser tão boas quanto com o equipamento, mas posteriormente a gente consegue aguardar um tempo e depois fazer o implante no momento adequado. Nós falamos muito então dessa questão do tratamento, quer dizer, dessa medicina curativa. Mas uma palavra agora, assim, com relação, você como cardiologista, à saúde do coração, para que menos casos, né, tenhamos que precisar do marca-passo. Que coisas que podem levar pessoas a desenvolver as arritmias, as coisas que hoje você daria como, no caso aí, para a qualidade de vida, né, que hoje se fala tanto. Eu estou dando risada porque eu acho que eu sou espelho antagônico, né? Então, assim, a gente sabe que todos os cuidados que levam uma vida melhor são aquelas que evitam a ocorrência dos problemas cardíacos e, por fim, a necessidade de marca-passo, como nós falamos dele aqui. Então, desde a obesidade, a hipertensão, a doença coronariana, a colesterol elevado, ou seja, o controle, a atividade física mantida, ou seja, todas as atividades que dão para o indivíduo uma boa qualidade de vida é o que evita o aparecimento de doenças que façam até a degeneração cardíaca. Então, o marca-passo a gente tem que correr atrás e tentar corrigir, né? Mas assim, certamente a preventiva seria melhor, ou seja, não ter o problema seria melhor. Mas aqueles que têm, não precisa ficar assustado. O paciente que é portador de marca-passo não tem nenhum problema definitivamente maior. O problema, às vezes, é o que ele já tem no coração, não o marca-passo.
Então você que está em casa, quem sabe paciente do Dr. Caio, o portador do marca-passo, né? Pode contar aqui que realmente com a experiência grande do Dr. Caio, já há muitos anos na nossa cidade, cuidando dos corações e no implante de marca-passo, e não só do marca-passo, mas das arritmias cardíacas, né, as ablações e outros tratamentos. Eu até quero trazê-lo aqui um dia para a gente conversar sobre outros problemas da área que você atua. E nós estamos assim, terminando o programa, Caio. Eu queria que você dê as suas últimas palavras neste mês de setembro, dia 23, então reforçando, que foi o dia que foi escolhido agora para o dia do portador de marca-passo, é isso? Então, perfeito. Suas palavras finais aí. Então, a ideia que a gente gostaria de transmitir é que realmente o marca-passo ele não é um bicho ou alguma coisa que prejudica a vida de ninguém, muito pelo contrário, melhora a qualidade de vida e as condições de vida da maioria das pessoas que são portadores e que precisam desse equipamento. Ele dá uma condição de vida, se não igual a qualquer outra pessoa, pelo menos semelhante, recuperando uma série de coisas e dando condições de ter uma vida, entre aspas, normal, né? Os cuidados são pequenos e assim, a vida é praticamente normal, salvo algumas exceções. Eu acho que nesse mês nós vamos estar tentando ver se trazemos mais informações e algumas cartilhas, algumas divulgações, algumas coisas estão previstas, e isso vai ajudar ainda mais essa, entre aspas, desmistificação do uso do portador do marca-passo. Então fica aí essas importantes informações sobre o marca-passo com o Dr. Caio Assunção, que esteve conosco hoje aqui. Como ele disse, nesse mês de setembro estaremos, o programa hoje, às quartas-feiras, às 19h45, reprise agora sexta-feira, às 18h15, e depois nós vamos estar disponibilizando essa entrevista também no YouTube. Você pode acessar Eliseu Martins Entrevista no YouTube e você pode acessar a entrevista do Dr. Caio, e nós vamos estar reprisando o programa mesmo aqui através da Rede Opinião, divulgando e falando dessa área importante da medicina, da cardiologia, que é a questão do uso e da necessidade de marca-passo. Nós vamos ficando por aqui, agradecendo mais uma vez ao Dr. Caio e a você que está em casa nos assistindo, nos prestigiando. Um abraço a todos, uma boa noite e fiquem com Deus.